são 23 de fevereiro, a turma é a D003TA, e a disciplina é Gestão Financeira e Orçamentária 1. Agora são 16 horas e 5 minutos, estamos aguardando os alunos entrarem. E agora está chovendo bastante, começou uma chuva torrencial agora. Esperamos que a internet não caia, esperamos que tenhamos uma boa conexão na internet. Estamos aguardando os alunos. Você precisa estudar mais. Ah, legal, olha. Que nome sugestivo, né? Balanço patrimonial da empresa, você precisa estudar mais SA, 2020, tá? Então, nós temos do lado esquerdo o ativo e do lado direito o passivo. Ativo e passivo. Tá? Inclusive, até esqueci de colocar. Na hora de copiar aqui, eu esqueci, mas é ativo do lado esquerdo e passivo do lado direito. Tá? Dentro do ativo circulante, nós temos caixa, bancos, duplicatas a receber e estoque. Eles fazem parte do ativo circulante. No ativo não circulante, nós temos realizável a longo prazo e nós temos o permanente. Total, 350 mil. Dentro do passivo circulante, nós temos fornecedores, empréstimos, salários e encargos. Passivo não circulante, investimentos. Patrimônio líquido, capital social, total 350. Quando nós falamos que a liquidez é a capacidade financeira de honrar o compromisso, o foco nos indicadores de liquidez passa a ser o ativo. E nós vamos interpretar o ativo como bens e direitos. Então, o que nós temos nos ativos? Repete lá. Dentro do ativo, o que nós temos? Bens e direitos. Bens e direitos. Vamos repetir todo mundo. O que nós temos no ativo? Bens e direitos. Bens e direitos. O que nós temos no passivo? Obrigações. Obrigações. Tá? Então, nós temos que lembrar que quando nós falamos de circulante, nós estamos falando de curto prazo, certo? Circulante, ciclo, tem a ver com curto prazo, tem a ver com 1 ano. Então, quando nós falamos de ativo circulante, nós estamos falando de bens e direitos de curto prazo, certo? Bens e direitos de curto prazo. Quando nós falamos do passivo circulante, nós estamos falando de obrigações de curto prazo. Obrigações de curto prazo. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Tudo beleza? Sim. Tá? Sim. Quando nós falamos de ativo não circulante, a gente está falando de bens e direitos de longo prazo. E quando nós falamos de passivo não circulante, nós estamos falando de obrigações de longo prazo. Isso aí está claro para vocês? Está claro? Sim, professor. Sim. Está claro que circulante e curto prazo é a mesma coisa? Está claro? Sim, professor. Beleza. Deixa eu só atender rapidinho aqui uma campainha, eu já volto. Fiquem aí, tá? Não volto. Não saio da sala. Ok, voltei. Desculpa aqui a interrupção. Então, nós temos que sempre associar o circulante como sendo curto prazo, não circulante, longo prazo, tá? Se o ativo, eles são bens e direitos, então o ativo circulante são bens e direitos de curto prazo. E se o ativo são bens e direitos, então ativo não circulante são bens e direitos de longo prazo. Tudo bem? Você já consegue associar, né? Tá tudo bem? Sim, professor. Tá? Beleza. Então, o primeiro indicador que nós vamos aprender é a liquidez geral. Ora, se eu estou falando de geral, então eu estou falando de curto e longo prazo. Então, geral é curto e longo prazo. Tudo bem? Geral é curto e longo prazo, né? Então, eu quero saber o seguinte, o que a empresa tem de bens e direitos de curto e longo prazo
se é suficiente para honrar os compromissos, nas obrigações de curto e de longo prazo. Vocês não falaram que liquidez é a capacidade financeira de honrar o compromisso? Acho que entrou alguém no grupo, né? Espera aí, só um minutinho. Está entrando alguém, é o Tobias. Tá? Ok. Bom, então, continuando. Então, nós temos aqui esse balanço patrimonial e nós temos aqui, então, liquidez geral. E qual é a fórmula da liquidez geral? É ativo circulante mais ativo não circulante, dividido pelo passivo circulante, mais passivo não circulante. Então, o que é o ativo circulante? Você tem calculadora aí? Todo mundo tem calculadora? Sim, professor. Então, pegue a calculadora, vamos fazer juntos. Eu vou fazer juntos com vocês, tá? Quanto a gente tem no ativo circulante? Então, vamos lá. Dentro do ativo circulante, a gente tem o caixa, que é 5.000, faz a conta aí, 5.000, mais 20.000 dos bancos, mais 5.000 de duplicatas a receber, e mais 100.000 no estoque. 100.000 no estoque. Então, quanto a gente tem no ativo circulante? 130.000. 130.000, ok? Quanto a gente tem no ativo não circulante? 20.000. 20.000. Por quê? Porque a gente não conta em imobilizado, correto? Vocês lembram que imobilizado, ele é formado de móveis, equipamentos, tá? Então, esse tipo de ativo, ele não pode ser levado em conta como capacidade da empresa de honrar o compromisso. Faz sentido para vocês? Certo? A não ser que a empresa, no final, venda tudo. A gente vai ver isso na solvência geral, aí tudo bem. Mas enquanto ela tem imóveis, não dá para você pegar uma mesa e falar assim, olha, eu vou pagar a minha dívida com a minha mesa, com a minha batedeira, com o meu freezer, tá? Então, o imobilizado, ele não entra aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, quanto a gente tem, então, de ativo circulante e ativo não circulante juntos? Quanto nós temos? 150.000. 150.000. 150.000. Vamos agora para o passivo circulante. Vamos fazer a conta juntos. Pega a calculadora. Quanto a gente tem? 50.000 mais 10.000. 50.000 mais 10.000 mais 5.000. Quanto nós temos no passivo circulante? 65.000. 65.000. Quanto nós temos no passivo não circulante? 30.000. 30.000. 65 mais 30 dá 95.000, tá? Então, observe o seguinte, quanto que a empresa está devendo no curto e no longo prazo? Quanto? Quanto que a empresa está devendo, pessoal? Qual é a obrigação dela no curto e no longo prazo? Quanto? Isso, no caso, já seria a liquidez geral? Não, eu estou perguntando, o passivo circulante e o passivo não circulante deu quanto? 95.000. Então, é isso que eu estou perguntando. Quanto que a empresa está devendo no curto e no longo prazo? Ah, sim, entendi, perdão. Não, tudo bem. É importante que você interaja e faça perguntas. Se o aluno fica quieto, eu não sei se ele entendeu ou não entendeu, entendeu? Então, é importante que todo mundo fale. Pessoal, as meninas, vocês entenderam ou não? Sim, agora eu entendi, professor. Tá? Então, nós não falamos para vocês que o passivo são as obrigações? Sim, professor. Então, nós não falamos que o passivo circulante é uma obrigação de curto prazo? Sim, professor. Então, e o passivo não circulante é uma obrigação de longo prazo? Sim. Então, quando eu perguntei quanto ela está devendo no curto e devendo no longo prazo,
É isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando qual é o passivo circulante e o passivo não circulante. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Sim, bem? professor. Então, a empresa está devendo 95 mil. Só que quanto que a empresa tem de bens e direitos de curto e de longo prazo? A empresa tem 150 mil. 150 mil reais. Então, eu pergunto para vocês, está sobrando dinheiro ou está faltando dinheiro? Tá sobrando. Está sobrando, né? Ela tem de bens e direitos 150 mil. E ela tem de obrigações 95 mil. Então, quando nós fazemos uma divisão, nós estamos dividindo para uma unidade, e a unidade que nós estamos dividindo é real, é R$ 1. Então, a comparação é o seguinte, se 95 mil é igual a R$ 1, quanto é 150 mil? 150 mil é igual a R$ 1,57. R$ 1,57. Entenderam? Vocês entenderam? Então, vou repetir. Se o passivo circulante e o passivo não circulante, o que a empresa está devendo no curto e longo prazo é 95 mil, for igual a R$ 1, os 150 mil de bens e direitos de curto e longo prazo representam R$ 1,57, ou seja, está tendo um excedente, uma sobra de 57 centavos. Correto? Tá tudo bem? Tá muito rápido? Tá tudo beleza? Sim, professor. Tá? Então, olha só, como é que fica a análise? No exercício de 2020, para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,57 de bens e direitos de curto e longo prazo para honrar os seus compromissos, vírgula, há um excedente de 57 centavos. Entenderam, galera? Sim. Sim, professor. Entenderam? Legal. Então tá. Então, vamos para o próximo. Tá? O próximo aqui é a liquidez corrente. Ora, se a liquidez geral é curto e longo prazo, a liquidez corrente é o quê? É ativo e passivo de curto prazo. Tá? Então, liquidez corrente vai falar só de curto prazo. O prazo. Só curto prazo. É por isso, Passivo de curto prazo. é por isso que a fórmula da liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ok? Ok, galera? Sim, professor. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Beleza? Beleza? Sim, professor. Beleza? Então, pronto. Então, quanto a gente tem no ativo circulante? 130 mil, que é 5 mil, mais 20 mil, mais 5 mil, mais 100 mil. 130. Quanto nós temos no passivo circulante? Professor, 60. eu acho que congelou no primeiro ainda que o senhor estava. O senhor mudou Ah, pro congelou no outro? primeiro? Eu estou no Sim. outro já. Congelou? Espera aí. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Ok, eu eu vou parar a apresentação, aí eu vou entrar de novo, tá? Tá, Tá tudo tudo bem. bem? Tá tudo bem até aqui, galera? Tá tudo bem até aqui? Sim, Tá? professor. Então vamos lá, vamos continuar. Janela, indicadores. Ok, pronto? Carregou legal? Tá, agora sim tá aparecendo. Tá, então pronto. Então, a liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante, tá? Então, o ativo circulante é 130,
e o passivo circulante 65. A empresa está devendo no curto prazo 65 mil. A empresa deve no curto prazo 65 mil. Só que a empresa tem de bens e direitos no curto prazo, ela tem 130 mil. Então, quando você pega 130 mil e divide por 65, dá exatamente 2, certo? Tem exatamente 2. Então, o que significa isso? Que, desculpa, a empresa está bem confortável, né? Ela deve 65, mas ela tem de bens e direitos 130, ela tem o dobro, tá? Então, por isso que a análise fica no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem R$2 de bens e direitos de curto prazo para honrar os seus compromissos, né? Então, a empresa tem um excedente de R$1, beleza? Sim, professor. Beleza? Então tá. Eu vou passar para o próximo slide, veja se muda, veja aí. Mudou? Sim. Liquidez seca? Sim. Eu acho que só mudou embaixo, eu não sei se mudou em cima a tabela. Não, é só embaixo que muda mesmo. Ah, tá, tudo bem, então mudou. É só embaixo que muda. Então tá. Quando nós falamos de liquidez seca, nós estamos falando da capacidade da empresa de honrar o compromisso tirando o estoque. Então, se tirar o estoque, ela consegue pagar, né? Então, qual é o percentual que ela depende do estoque para poder honrar os seus compromissos? É claro que uma loja de varejo, tipo, essas lojas grandes, né, Magazine Luiza, Casas Bahia, essas grandes lojas de varejo, se tirar o estoque, ela está ferrada, né, porque o ativo maior dela é no estoque, correto? Então, qual é a fórmula? É ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante, certo? Vou repetir. Vocês estão acompanhando na apostila ou não? Tem alguém que está acompanhando na apostila? Só para saber. Eu tô acompanhando pelas anotações que eu fiz, professor, não pela apostila diretamente. Pois é, mas se vocês tiverem a apostila, vocês podem acompanhar pela apostila, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos continuar. Então, o que é a liquidez seca? É a capacidade de honrar o compromisso tirando o estoque. É por isso que a fórmula é ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante, né? Então, se você, o ativo circulante é 130 mil, não é? Ativo circulante, pessoal? Sim, professor. Né? Ok. Então, se você pega 130 mil e você tira o estoque é 100 mil. 130 menos 100 mil dá 30 mil. Dividido por 65 dá 0,46. Ou seja, se você tira o estoque, você não consegue pagar os seus compromissos de curto prazo. Correto? Tá? Então, como é que fica a análise? No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa dispõe de 46 centavos de bens e direitos de curto prazo, sem contar com estoque, tirando estoque, não considerando estoque para honrar os seus compromissos. Então, há um déficit de quantos centavos? Está faltando quanto? 54. Está faltando 54. Como é que a gente sabe, Antônio, qual é o cálculo que a gente faz para achar os 54? É liquidez seca, que é igual ao ativo circulante, menos o estoque dividido pelo passivo circulante. É isso? Não, a pergunta não foi essa. A pergunta é, você falou, ele tem um déficit de 54 centavos. Como é que você sabe que o déficit é 54 centavos? Ué, não é pelo cálculo? Então, mas esse que eu estou perguntando. Qual é o cálculo que você tem? Hã? Não é dessa fórmula? Não, a pergunta não foi essa. A pergunta porque o resultado aqui deu 46 centavos, não foi?
Ah, E aí entendi. você falou que o déficit foi 54. Eu estou perguntando como é que você calculou o déficit? Hum... Ah, professor, não sei. É porque tá aqui na análise. Ah, papai, mas aí não dá, tem que ser. Eu quero perguntar para as meninas aqui do grupo. Eu quero perguntar para as meninas, da onde é que saiu esse 54? Cadê? Deixa eu parar aqui a apresentação. Da onde é que saiu esse 54? 54. Lívia, você sabe da onde saiu o 54? Não, professor. Tá. Daniele, você sabe de onde saiu 54? Também não. Tobias, você sabe de onde saiu 54? Tá pensando. E aí, Pedro, você sabe de onde saiu 54? Professor, os 54 centavos saiu quando ele comparou com o real que ele tinha de obrigações. Pô, É isso aí. Uma salva de palmas para o Pedro. Uma salva de palmas. Pode bater palmas para o Pedro aí. Correto? Pessoal, a análise, olha só, preste atenção na análise. Para cada R$ 1, olha lá, para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem de bens e direitos, sem contar com estoque, 46 centavos. Certo? Para cada R$ 1, ela só tem 46 centavos. Ora, para R$ 1, ela só tem 46 centavos, está faltando quanto, galera? 54 centavos. Então, a conta é R$ 1 menos 46 centavos. Quanto é R$ 1 menos 46 centavos? 54 centavos, professor. Então, 54 centavos. Tá? Então, aí, pessoal, nós temos que tirar o paradigma de que financeira é para decorar. Não é para decorar. Se você decorar, você vai esquecer tudo. Você precisa entender o que está acontecendo. Só que não vai ser possível vocês entenderem se vocês não estão nem assistindo o vídeo. A maioria de vocês não está nem assistindo os vídeos. Tem gente que não assistiu nenhuma vez os vídeos. Ok? O Antônio, que está aqui, assistiu umas 3, 4, 5 vezes, né, Antônio? Assistiu um monte de vezes, não foi? Hein, Antônio? Sim, professor. É porque eu realmente estou tentando entender de verdade. Ó, tá vendo só? Então, o Antônio, ele, para mim, hoje é o aluno modelo. Uma salva de palmas para o Antônio. Pode fazer uma salva de palmas para o Antônio, todo mundo. Show de bola. Antônio, meu querido, fala alguma coisa para os seus colegas, para eles estudarem. Fala alguma coisa, Antônio, por favor. Faça Ai, uma professor, eu não. Antônio? Ai, Fala alguma professor, eu tenho vergonha. Ai, Antônio, fala alguma coisa, Antônio, por favor. Me ajude, por favor. Eu estou sozinho nessa batalha inglória. Hein? Ô, gente, dá uma força aí pro O professor. pessoal só está falando que você é o cara, você é o fera. Hein, Antônio? Né? Caramba! Olha, Antônio é uma fera, feraça. Né? Sim, Antônio, fala alguma coisa para os colegas. Fala, gente, bora estudar, façam como eu, que eu estou estudando. Hein, Antônio? Fala alguma Credo, coisa. professor, não é assim. Hã? Não é assim também, né? Claro que é. Pessoal, bora fazer igual o Antônio, pessoal. O Antônio assistiu os vídeos 3, 4 vezes. Ele é o único da sala que está atualizado na plataforma, o único. Hein, galera? Tá? O que está faltando? Está faltando motivação? Está faltando o quê para vocês se engajarem no curso, pessoal? O que está faltando? Hein? O que está faltando? Está faltando alguma coisa? Hein, galera? Bom, então vamos continuar, né? Então, nós paramos aqui, paramos na liquidez seca, vamos lá. Ok. E vamos para o próximo. O próximo é liquidez imediata. Dá para ver lá embaixo liquidez imediata? Tá, professor. Tá, então o que é imediata?
O que era liquidez mesmo, galera? O que era liquidez? Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa, é isso? Isso, mas só o Antônio que está falando. Vamos lá, todo mundo. O que é liquidez? Capacidade da empresa de honrar seus compromissos. Bora falar todo mundo, pessoal. O que é liquidez? Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa. Isso. Bora, de novo, todo mundo. Bora, galera. Cadê? Estou sentindo falta de voz feminina. Só tá o Pedro e o Antônio. Vamos lá, pessoal. O que é liquidez? Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa. De novo. Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa. De novo. Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa. Ok. De novo. Ai, meu Deus. Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa. Mais uma vez. Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa. Isso. Mais alto, mais alto. Capacidade financeira de honrar os compromissos da empresa. Nossa. Ok, então tá. Agora estou satisfeito. Ora, se a liquidez é a capacidade financeira da empresa honrar o compromisso, o que é liquidez imediata? É o disponível. O que é o disponível? É a conta que está no caixa, no banco e aplicação de liquidez imediata. Nesse caso aqui, nós só temos o caixa e o banco. Quanto a gente tem no caixa e no banco? 25 mil, né? 25 mil, tá? Então, quanto ela tem na obrigação no curto prazo? 65. Então, você pega 25 e divide por 65, dá 46 centavos. 46 centavos, né? Então, no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 46 centavos de bens e de curto... Não, deixa eu corrigir. Nós temos 46 centavos de disponibilidade, certo? Eu tenho que consertar aqui. Agora que eu vi que eu não consertei, eu vou consertar, peraí. Tá? Eu não corrigi lá embaixo a análise, tá? Tudo bem? Anota aí, por favor, tá? Anota aí, por favor. No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 46 centavos de disponibilidade. É só isso, tá? É só isso. Esse outro que está aí, ele é da lâmina anterior que eu não atualizei, tá? Eu vou corrigir depois, tá? Tudo bem, galera? Então, vou repetir de novo. Como se escreve a análise dos indicadores de liquidez imediata, tá? Então, no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 46 centavos de disponibilidade. Tá bom? Ok. Não é 46 centavos, não. Quanto é? É 25 mil, né? Eu tenho que até atualizar. É 25 mil dividido por 65 mil. É 38 centavos, tá, galera? 38 centavos. Tá bom? Beleza? Vamos continuar. Eu vou continuar. Depois eu vou atualizar essa lâmina aqui, que ela está desatualizada, tá? Ok, vamos para o próximo. Capital circulante líquido. Vocês estão lendo aqui? Capital circulante líquido? Sim, professor. Tá. O que é o capital circulante líquido? Capital circulante líquido, ele quer saber se o capital que circula na empresa é próprio ou de terceiros. E a associação é muito simples. Se o CCL, capital circulante líquido, for positivo, significa que o capital que circula é próprio. Se o CCL for negativo, significa que o capital que circula é de terceiros. Tudo bem, pessoal? Ok?
Então, a fórmula do CCL é ativo circulante menos passivo circulante. O ativo circulante aqui é 130 mil, o passivo circulante é 65, então nós temos um resultado positivo de 65 mil, portanto, o capital que circula na empresa é próprio. Tá? É muito simples, né? Se for positivo, o capital que circula é próprio. Se for negativo, o capital que circula é de terceiros. Tudo bem? Tudo bem, galera? Ok? Então, no exercício de 2020, o capital circulante é próprio, pois apresentou um resultado positivo de 65 mil. Ficou alguma dúvida ou não? Não, professor. Tá? Então, é isso. Capital circulante positivo é próprio. Capital circulante negativo é de terceiros. Tá? Finalmente, nós temos ainda solvência geral. Solvência geral é quando a empresa vende tudo que tem, ela vende todo o seu ativo, e se ela consegue pagar tudo que deve, ela vai ter uma solvência maior do que 1. Significa que é uma empresa solvente. Se a empresa vende tudo que tem e mesmo assim não consegue pagar a sua dívida de curto e longo prazo, ela vai ter uma solvência menor do que 1, 0, alguma coisa. Aí nós dizemos que a empresa é insolvente. Empresa insolvente. Se a solvência geral for igual a 0, nós dizemos que a empresa é pré-solvente. Pré-solvente. Então, como é que nós calculamos a solvência geral? É dado por essa fórmula que está aí. Ok? Essa fórmula é ativo total dividido pelo exigível total. O ativo total já é dado, né? É 350 mil. Tá? E o passivo exigível, o exigível total, é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, o passivo circulante é 65 mil e o passivo não circulante é 30 mil, dá 95 mil. Correto? Então, quando você pega os 350 e divide por 95 mil, dá 3,68, tá? Então, a empresa vende tudo, tem 350, só que ela tem de dívida de curto e longo prazo 95 mil. Então, a empresa é uma empresa solvente, né? Como é que fica a análise? No exercício de 2020, como é que está escrito aí? Para cada R$1 de obrigação de curto e longo prazo, foi dado como garantia R$3,68 de bens e direitos integrantes do ativo total, o que identifica uma empresa solvente, tanto no curto quanto no longo prazo. Tá? Então, o que é uma empresa solvente? É aquela empresa que vende tudo, ela vende todo o seu ativo, e ela consegue pagar toda a sua dívida, tanto no curto quanto no longo prazo. Beleza? Beleza aí? Pessoal, beleza? Sim, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. Pergunte. Você disse... Tá ali o total, né? 350 mil que você disse, né? Que para o... É o ativo total. Não, do passivo exigível, não é isso? Não, passivo exigível é 95 mil. Ah, sim, entendi. Tá? Passivo exigível ou exigível total é a mesma coisa, tá? É o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? O passivo circulante é uma obrigação de curto prazo e o passivo não circulante é uma obrigação de longo prazo. Então, a empresa deve 95 mil, correto? Ela deve 95 mil, mas quando a empresa vende tudo, tem 350 mil. Né? Então, está sobrando dinheiro, né? Quanto é que está sobrando? 350 menos 95, ainda está sobrando 255 mil reais. Entenderam? Beleza? Sim, professor. Ok, vamos para o último, que é o endividamento. O endividamento, se vocês prestaram atenção, é exatamente o contrário, a fórmula é exatamente o contrário da solvência geral. É o exigível total dividido pelo ativo total. Exigível total é 95 mil e o ativo total 350 mil, que é 0,27. 0,27. Então,
como é que fica a análise? No exercício de 2020, para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo prazo, 27 centavos vieram de fontes externas, ou seja, é um endividamento de 27%, 27%, ou seja, quanto maior, é pior para a empresa. Quanto maior, é pior para a empresa, tá? Deixa eu só parar o compartilhamento. Ok. Pessoal, foi tudo bem até aqui ou não? Foi tudo bem? Sim, professor. Tá? Deixa eu só fazer uma chamada rapidinho aqui. Ana Evelyn está presente. Antônio está presente. Daniela está presente ou não? Não. Sim, Daniela professor, ela tá, tá. né? Daniela está. Enzo está presente? Enzo? Não. Gabriel tá? Gabriel? Não tá. Não, professor. Gabriele tá? Gabriele, presente. Idida tá? Idida, faltou. Larissa tá? Larissa, faltou. Lívia tá? Lívia, presente. Luan tá? Luan, faltou. Lucas tá? Lucas, faltou. O Lucas está bastante tempo afastado. Ele viajou, está doente, alguma coisa assim ou não? Qual Lucas você tá falando, professor? Só tem uma aqui, Lucas Manuel. Não sei se ele trancou o curso. Ah, é? Bom, Mel, faltou, Mel. Ei, Antônio, cadê a Mel? Professor, não sei porque ela não tá assistindo a aula. Pois é, não é ela que é representante da turma? Sim, sim. Sim. O que está acontecendo? A representante da turma não está vindo na aula, por quê? Não sei, professor. Eu já falei pra ela, mas não sei porque ela não tá assistindo. Ah, então, Antônio, por favor, use seu poder de persuasão. Professor, eu acho que é porque ela faz estágio ou trabalha esse horário e ela assiste as aulas gravadas de noite. Ah, entendi, tudo bem. Obrigado pela explicação. Pedro, está presente? Sim. Priscila está presente? Não. Não. Roberta está presente? Não. Tobias está presente? Presente. Sim. Zaira está presente? Tem mais alguém que eu não chamei ou não? Professor, a Roberta disse que não está assistindo às aulas porque ela está sem internet lá na casa dela e está esperando a visita técnica e tudo. Ah, tá, entendi. Mas fala para ela que não pode ficar muito atrás, tá? Ó, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui na lista 17 alunos. 17 alunos. Nós temos presentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 7 significa 40%. Menos da metade da sala está participando da aula síncrona. E isso é muito preocupante. Tá? Por quê? Porque a aula síncrona é como se fosse a aula presencial, né? Praticamente. É o momento que você tem para tirar dúvida, para perguntar, para interagir com o professor e colegas. Tá? Então, é muito importante que vocês participem, tá? Ok? Tá bom, pessoal? Eu estou tendo uma frequência muito boa nas outras turmas, em todas elas, tá? Eu não sei se é porque esse semestre a gente vai ter prova, e atividade no ambiente virtual só vale 30%, então a maioria das salas estão todas lotadas, tá? Eu tenho turmas com 20 alunos, 30 alunos, as salas estão bem cheias. A única sala que está devagarzinho é de vocês. Então, por gentileza, incentive os colegas a participarem, tá? Acho que vocês perceberam que toda semana tem matéria nova. Vocês perceberam que toda semana tem matéria nova ou não? Sacaram? Sim, professor. Toda semana tem. Semana que vem já é outro assunto, pessoal. Então, o aluno que ficou uma semana sem assistir, na outra aula ele vai ficar voando. O que o Suzuki está falando aí? Estou entendendo nada que ele está falando. Pois é, porque... Professor, os 2 alunos não estão assistindo a aula agora por conta que alguns cantos da cidade teve queda de energia. Aí, inclusive aqui no meu bairro faltou mais cedo, tanto que eu não consegui assistir a aula da última professora. Aí acho que é por isso. Não, deixa eu só. Antônio, não tem problema nenhum se tiver alguma emergência e você não assistir a aula síncrona.
O problema, meu querido, é que são pouquíssimos alunos que estão assistindo a aula gravada, entendeu? Quer dizer, o aluno, ele não assiste a aula síncrona e também não assiste a aula gravada. Eu posso puxar um relatório agora para dizer quem assistiu a aula gravada. Eu acho que ninguém assistiu a aula gravada, entendeu? Então, isso é muito preocupante, né? A falta de engajamento da turma é bastante preocupante, tá bom? Ok? Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício agora para vocês fazerem, tá bom? Ok? Porque adulto aprende fazendo. Teoria é uma coisa, prática é outra. Eu vou só compartilhar aqui, só um minutinho, tá? Quanto deu, pessoal, liquidez geral? Deu 4,73, professor. Ué, da Ana deu 2,63. Resposta certa é 2,63, tá? Por quê? Porque você não pode conferir aqui o permanente não entra, ok? Então, ativo circulante é 240 e o realizável a longo prazo é 10 mil. Então, é 250 mil e o passivo circulante é 75 e o passivo não circulante 20 mil. Então, é 250 dividido por 95 mil, dá 2,63, tá? Como é que fica a análise? O mais importante é a análise. Como é que vocês fizeram a análise? Quem pode falar? Eu, professor. Diga lá, Pedro. A análise foi, no exercício de 2020, para cada R$1 de curto e longo prazo, a empresa tem R$2,63 de bens e direitos de curto e longo prazo para honrar seus compromissos. Ok, tem um excedente de quanto? Está sobrando quanto? A Ana respondeu aqui. Quanto é, Pedro? O meu deu 1,65. Não, é 1,63, não é 2,63? Então, 2,63 menos R$1, é 1,63, tá? Sim, senhor, sim, senhor. Ok? Beleza? Só que você tem que falar que é obrigação de curto, não é só de curto, é obrigação de curto e longo prazo. Tá bom, Pedro? Certo, professor. Ok, beleza. Parabéns aí pela iniciativa, show de bola. Ei, professor? Oi, diga, Antônio. Em todo ativo circulante, no caso, o permanente não entra, é isso? A pergunta é na liquidez geral, né? Na liquidez geral não entra permanente, tá? Ah, entendi. Porque o permanente são móveis e equipamentos. Então, é aquilo que eu falei no início da aula. Você não vai falar assim, olha, eu estou devendo o meu fornecedor, mas eu tenho uma mesa, eu posso pagar com a mesa? Não, não dá para pagar com a mesa, só dá para pagar com um dinheiro, tá? Ok? Entendi. Tá, beleza. O liquidez corrente deu quanto? O meu deu 3,2, professor. 3,2, professor. 3,2. Como é que ficaria a análise? Quem é que pode fazer a análise? Como é que fica a análise? Eu posso fazer? Oi? Não, deixa o Antônio fazer. Não, Pedro, faz. O macete do análise, vocês querem um macetezinho ou não? Professor, por favor, eu sempre me confundo nessa parte da análise. Então, a análise é sempre de baixo para cima, entendeu? Então, por exemplo, o liquidez corrente não é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que é o passivo circulante? Não é uma obrigação de curto prazo? Então, é muito fácil, é só você dizer assim, no exercício de 2020, para cada R$1 de quê? Obrigações de curto prazo. Porque o passivo circulante é uma obrigação de curto prazo, entendeu? Então, o macete é sempre de baixo para cima. Aí é só você olhar na fórmula. O passivo circulante é obrigação de curto prazo, então, para cada R$1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem o quê? Tem R$3,20 de quê? De bens e direitos de curto prazo. Por quê? Porque o ativo circulante são bens e direitos de curto prazo.
Entenderam? Tá? Para honrar os seus compromissos. Há um excedente de R$ 2,20, né? Você sempre diminui de 1, tá? Ok? Ficou alguma dúvida? Não, professor. Tá? Liquidez seca é 240 mil menos 200 mil, que é o estoque, dá 40 mil. 40 mil dividido por 75 mil dá 0,53. 0,53. 0,53. Então, como é que fica a análise? No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 53 centavos de bens e direitos de curto prazo, tirando estoque, para honrar os seus compromissos. Então, há um déficit de quanto? 47 centavos. 47, né? 46, 47 centavos. Tá? 47, professor. Tá, 47 centavos. Liquidez imediata é o disponível. Disponível é 35 mil, né? Dividido por 95 mil dá 0,37. Como é que fica, então, a análise do liquidez imediata? Para cada R$1, no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 37 centavos de disponibilidade. Esse é o mais fácil de todos, né? Esse é o mais simples de todos, que é a liquidez imediata. Aí a próxima, solvência geral. Desculpa, CCL. Ativo circulante menos passivo circulante. Ativo circulante é 240 menos 75, sobrou 165 mil. Como é que fica a análise do CCL? Vocês fizeram a análise do CCL? É só vocês dizerem, né? O capital circulante líquido é próprio, porque apresentou um resultado positivo. Isso, capital circulante próprio. Muito bem, Ana. Capital circulante é positivo, porque apresentou um CCL positivo de R$165 mil. Tá? Aí, o que é solvência geral? A empresa vende tudo e ela consegue ou não consegue pagar a dívida. A solvência geral é 450 mil, que é o total do ativo, dividido pelo passivo exigível, o exigível total, 95 mil, deu R$ 4,74. Então, no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 4,74 do total do seu ativo para honrar os seus compromissos, demonstrando uma empresa solvente, tanto no curto quanto no longo prazo, correto? E, finalmente, endividamento, que é o contrário, né? É 95 mil dividido por 450 mil, que deu 21 centavos. Então, no exercício de 2020, para cada R$1 do total do ativo, né, de tudo que foi aplicado na empresa, 21 centavos representam recursos externos, ou seja, apresentando um endividamento de 21%. 21%. O endividamento, quanto menor, é melhor para a empresa. Tá bom? Pessoal, a gente vai parando por aqui. Ficou alguma dúvida? Tá tudo beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Sim, professor. Tá de boa. Ficou dúvida, Antônio? Não, professor, não. Tá tudo bem. Foi tudo bem? Pedro, tá tudo bem? Tá tudo bem com relação à matéria, professor. Só queria tirar uma dúvida que, por exemplo, é que eu baixo os seus vídeos. Isso aparece na plataforma? Não, pode baixar os vídeos, não tem problema. É porque eu pode baixo baixar pelo SnapTube, se eu não me engano. Aí pode baixar, não tem problema. Tem aluno que abaixou todos os vídeos e aí ele está assistindo offline, entendeu? Pode baixar, sim, tá? Tobias, tá tudo beleza, Tobias? Tobias, tá tudo beleza? Tobias? Sim, ok. Ana, tudo bem, Ana? Ana, tudo bem? Okay. Professor, eu queria tirar uma dúvida mais em relação à prova, pode? Claro, pode sim. Eu vi no documento que as provas, tipo assim,
caso ocorra algum problema de conexão durante a prova, né, online, no caso, ela vai ser anulada e nós vamos ter que fazer a presencial na fibra, é isso? Não, é o contrário. Você tem que decidir se você quer fazer online ou presencial. Se você acha que a sua internet é ruim, então você vai preencher um formulário e a fibra vai já providenciar a sua prova presencial no formato físico, tá ok? Então, quem optar em fazer formato físico tem que pedir com antecedência. Então, ou você vai fazer físico ou você vai fazer online, tudo bem? Sim, sim, é porque eu pensei no caso de hoje, né, que aconteceu com muita gente. Por exemplo, eu tô fazendo a prova e no meio da prova ocorre uma queda de energia. Tipo, o que vai acontecer? Eu vou poder fazer uma segunda chamada por conta que para eu não sair prejudicado, no caso? Entendi. Essa pergunta é uma pergunta técnica. Eu vou entrar em contato com a coordenação do NEAD para saber o que acontece quando ocorre uma queda de energia, tá bom? Tá, tudo bem, obrigado. Ok, mas a sua pergunta é muito pertinente, tá? Isso aí mostra que é planejamento, né? Você já está pensando lá na frente, tá bom, Pedro? Tá bom, Sim, Antônio? tá ok, obrigado. Esse aí é o cara, Antônio é o cara, né, galera? Hein? Isso aí Hein, Antônio? Você é o cara, né? Da sala. Daniel tá rindo. Pessoal, então tá. Então a gente se encontra na próxima aula. Quando vai ser? Sexta-feira. A gente se vê na sexta-feira. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Tchau, tchau.